Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de Agente de Trânsito de Olinda. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre marcos e figuras históricas. Estamos batendo todo o edital, ponto por ponto, e veremos tudo aqui no nosso canal. Então você que chegou aqui agora, está procurando o canal, você que assistiu nossas aulas, segue a gente, se inscreve, curte, faz aquele comentário, isso tudo ajuda bastante o nosso canal a crescer, beleza? E avisar também que está disponível a nossa apostila com conteúdo completo e 10 questões com gabarito comentado. Então a apostila para você estudar, acompanhar junto com os vídeos e ainda treinar para a sua prova. Ela está disponível, eu vou colocar o link aqui e o meu WhatsApp aqui também para você poder falar comigo e adquirir a nossa apostila que vai em PDF para você, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre alguns marcos da história de Olinda e vamos falar também sobre algumas figuras históricas da cidade de Olinda, beleza? Então vamos lá. Primeiro marco importante é 12 de março de 1537. A data exata da fundação de Olinda. Então, nesse momento, a gente vai ter a cidade de Olinda surgindo enquanto uma vila. Naquela época, vila era o nome dado para uma cidade, tá certo? Então, quando Duarte Coelho, grava esse nome que a gente ainda vai falar bastante dele, chega aqui em Pernambuco, ele vai primeiro ocupar Igaraçu, a gente falou disso, Igaraçu, depois ele guerreia contra os caetés e domina a cidade alta de Olinda, porque ali era um local para ser protegido. Então essa data de fundação, 12 de março de 1537, e aí, óbvio uma coisa, tá, minha gente? A gente fala essa data porque a gente escolhe essa data para ser o aniversário. Não quer dizer como hoje, cartorialmente, que você sabe exatamente o dia do seu aniversário. Não quer dizer que isso foi feito dessa maneira, mas é escolhido essa data para ter um aniversário, tá bem? Até porque se você for analisar, Recife, a cidade co-irmã de Olinda, tem o mesmo dia de aniversário, só que 2 anos depois. Ou seja, será que foi exatamente o mesmo dia? Não, mas é escolhido assim dessa maneira. Então pode cair na sua prova, por exemplo, dizendo assim, não se sabe exatamente a data de fundação de Olinda. É possível dizer isso, tá certo? Porque esse dia é escolhido para entender e compreender uma data de fundação. Mas o ano nós sabemos ali, embora até nisso tenha divergências, porque o IFAM diz uma coisa e Olinda diz outra, a data de fundação de Olinda, 12 de março de 1537, beleza? E aí, essa é a primeira data, a data de fundação. Qual é a segunda data muito importante? 1631. Em 1630, os holandeses eles invadem Pernambuco. São 7 anos de guerra dos holandeses aqui em Pernambuco. E em 1631, o que os holandeses fazem? Eles tocam fogo em Olinda. Então veja, esse marco é importante para você pensar no seguinte, o período holandês é um período de desenvolvimento de Recife, não de Olinda. Então Olinda perde importância. E uma das coisas que vai acontecer com Olinda nesse período é o incêndio. Então você vai perder muitos casarões, você vai perder uma grande produção açucareira, você vai perder registros que hoje a gente fica pensando o que tinha naquela época. Se haviam igrejas, por exemplo, que foram destruídas, a gente não sabe. Construções que aconteciam e a gente não sabe. Então tudo isso vai para aquela parte do imaginário. Mas o que a gente pode dizer é, o período holandês foi um período ruim para Olinda dentro dessa perspectiva da perca de produções açucareiras e também, de maneira geral, a produção das construções da cidade de Olinda. A terceira data muito importante, 1710, Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é um momento de conflito entre Recife e Olinda. Então Olinda tem nesse período uma perca de importância por conta da crise açucareira. Então dentro dessa perspectiva, Olinda vai perdendo importância cada vez mais, enquanto Recife está crescendo. Então a Guerra dos Mascates, que a gente ainda vai falar bem melhor para vocês sobre isso, mas o que eu quero que vocês compreendam é a Guerra dos Mascates é um momento onde o auge das tensões entre a açucarocracia olindense e a elite comerciante de Recife. Então esse choque se dá, sobretudo porque Olinda tinha o controle político, mas vinha em decadência econômica. Isto é um marco da cidade de Olinda com toda a certeza. Beleza? A outra data muito importante é 1827, quando Olinda deixa de ser a capital de Pernambuco. Veja só. Em 1710 acontece a Guerra dos Mascates. Então tem gente que acha que já em 1710 acabou-se, Olinda não é mais capital. Não. Olinda permanece um tempo e depois passa quase um século com a capital passando de um lugar para outro. Então, Olinda passa um tempo como capital, Recife passa um tempo como capital, isso vai se localizando dessa maneira. O que a gente pode dizer tranquilamente?
Olinda vai perdendo importância, mas ainda é uma cidade importantíssima do estado de Pernambuco. Quando é em 1827, e a gente pode dizer que o século XIX e o começo do século XX foi um momento de decadência de Olinda também, tá certo? Então, nesse período, a capital de Pernambuco deixa de ser Olinda e passa a ser Recife, tá certo? Então, essa mudança, ela é crucial. A gente vai daqui a pouco, né, fazer 100 anos que isso aconteceu, tá certo? A gente vai ter também a outra data muito importante, 1982, quando Olinda torna-se patrimônio cultural da humanidade. Olinda é a segunda cidade no Brasil escolhida para ser patrimônio. Então, nós somos escolhidos, a cidade de Olinda, como patrimônio mundial. Isso é importante porque Olinda ela é preservada todo o seu centro histórico. Não é uma igreja, uma via, não. É todo o centro histórico. Para a gente entender como a cidade de Olinda remonta ao período colonial, ao mesmo tempo que ela é muito bonita, visivelmente, e ao mesmo tempo que ela traz tradições indígenas, africanas, europeias, tudo isso está presente aqui. Então, quando a gente pensa nesse contexto da cidade de Olinda, é muito possível da gente entender por que ela é patrimônio. Então, grava essa data. Recapitulando, 1537. Fundação de Olinda. 1631, incêndio por parte dos holandeses. 1710, Guerra dos Mascates. 1827, é quando Olinda deixa de ser a capital de Pernambuco. 1982, quando Olinda torna-se patrimônio cultural da humanidade. Então, grava essas datas que são importantes. Só tem essas datas, professor? Veja, tem outras, claro. Mas a gente vai estudando a cada momento e essas são datas que eu acho importante para a gente gravar. Beleza? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal. A primeira, curta, comente e compartilha. Não passe por esse vídeo se você chegou até aqui sem deixar aquela curtida, sem se inscrever, sem mandar num grupo que vai fazer prova de agente de trânsito, sem deixar um comentário. Tudo isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E a segunda forma é contribuindo com o Pix, que eu deixo aqui na descrição todo o vídeo. Então você pode ajudar, deixar qualquer valor, faz o nosso canal crescer para a gente poder comprar materiais e fazer com que tenhamos cada vez mais qualidade nos nossos vídeos. Beleza? Vamos embora agora para as figuras históricas da cidade de Olinda. A primeira que a gente precisa demarcar aqui nesse momento é Duarte Coelho. Só que Duarte Coelho eu vou falar bem melhor dele daqui a pouco. Por quê? Porque a gente vai ter um vídeo falando sobre a biografia de Duarte Coelho. Tá lá no seu edital. Você já leu o seu edital? Você já viu se você tem direito à isenção da taxa de inscrição? Tudo isso é muito importante, tá certo? Para você compreender, perceber e entender. O seu edital é a lei do seu concurso. Leia o seu edital, ok? Então vamos lá. Duarte Coelho está lá no seu edital, que é biografia. Então eu não vou especificar ponto por ponto de Duarte Coelho como agora, porque eu vou ter um vídeo para falar só sobre ele, beleza? Mas entenda, ele e Dona Brite Albuquerque são figuras cruciais para a cidade de Olinda, para a gente entender isso. Tem outro nome muito importante também, que muitas vezes não é lembrado, mas é uma figura histórica de Olinda e do estado de Pernambuco como um todo, que é Jerônimo de Albuquerque, que é o sobrinho de Duarte Coelho. Tem vezes que coloca como filho, mas não, ele é sobrinho de Duarte Coelho. E ele é muito responsável pelo crescimento do estado de Pernambuco e pelo alargamento das fronteiras de Olinda. Então, uma figura importante para a gente pensar, Duarte Coelho, obviamente, o primeiro capitão donatário, Jerônimo de Albuquerque, aquele que expande o território de Pernambuco. Grava isso que é crucial para você compreender na sua prova. Beleza? A segunda figura muito importante, Bernardo Vieira de Melo. Pode anotar isso aí. Bernardo Vieira de Melo. Quem foi ele? O líder dos olindenses durante o período da Guerra dos Mascates. Então, Bernardo Vieira de Melo vai liderar os olindenses contra os recifenses na primeira batalha que vai vencer e depois quando vai perder, e é o cara que dá o grito da República. Então, o grito da República, quando Bernardo Vieira de Melo, em 1711, vai à Câmara de Olinda e dá o grito da República, porque ele não vai ser uma revolta republicana, Guerra dos Mascates, se liga nisso, não é uma revolta republicana, mas ele dá esse grito como uma forma de liberdade, de querer revolta contra a opressão lusitana que existia em Pernambuco naquele momento. Beleza isso? Então se liga que essa construção ela é muito importante. Outro cara muito importante para a história de Olinda, Frei Caneca. Frei Caneca é um padre que vai participar das revoluções
do ciclo das insurreições liberais do século XIX. Frei Caneca é uma figura importantíssima, por quê? Porque ele vai ser o cara que vai levar os princípios liberais em associação com a Igreja Católica e fazendo com que as ideias de liberdade e tudo mais estivessem presentes na Igreja Católica e, de maneira geral, na sociedade pernambucana, para que fosse possível as revoluções. Então, em 1817, ele é um dos grandes líderes e ele é uma figura fundamental porque ele ajuda a popularizar a Revolução Pernambucana. Ele vai ser preso. Quando ele é solto, o que ele faz? Outra revolta. Confederação do Equador, 1824. Agora grava isso. Estamos no ano em que a Confederação do Equador completa o seu bicentenário. Então, podemos colocar Frei Caneca, que foi assassinado logo depois da Confederação do Equador, como uma figura histórica importantíssima para a cidade de Olinda, para o estado de Pernambuco, e que marca essa ideia da cidade de Olinda como um berço de revoltas liberais, de pensamentos anti-monárquicos. Toda essa relação ela é importante para a gente colocar. E Frei Caneca simboliza isso também. Ele, sendo um representante da Igreja Católica, também vai ajudar nesse quesito. Beleza, meu povo? Então essas são as principais figuras que a gente pode colocar. Nós podemos colocar outras figuras no sentido de artes, mas a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos que pedem sobre a cultura pernambucana. Beleza? Forte abraço. A gente essa semana vai estar produzindo vídeos no nosso Instagram, Diogo Xavier, podem procurar lá, no nosso Instagram, sobre o Carnaval de Olinda, que é importante para você conseguir observar o que tem no Carnaval de Olinda, que pode ser cobrado historicamente e como manifestação cultural, que pode cair muito bem na sua prova. E a nossa apostila, só falar comigo aqui no WhatsApp, que a gente tem ela vendendo para você se preparar e fechar História de Olinda na concurso de agente de trânsito. Beleza? Tamo junto e forte abraço.